Você sabia que as maiores perdas são aquelas que acontecem dentro da nossa própria casa? É sobre isso que eu vou estar falando hoje. Fique comigo até o final. Bom dia! Eu sou o pastor Josué Gonçalves, do Ministério Amo Família, e nós estamos numa maratona de 21 dias subordinada ao tema Famílias Curadas. Esta é a vontade de Deus, curar as nossas famílias. Sabe, todos os dias, como sempre, nós oramos por um grupo de pessoas. E hoje eu quero fazer uma oração muito especial pelas nossas crianças, pelas crianças do Brasil. Eu vou levantar um clamor hoje em favor das nossas crianças. Por isso eu quero que você coloque o nome aqui do seu filho, do seu filhinho, da sua filhinha. Coloque aqui o nome do seu netinho, da sua netinha. Como eu já não tenho mais crianças aqui em casa, mas eu tenho meus netos. Hoje eu quero orar pelo Joaquim, pelo Davi e pela Luísa. E você? Eu quero que você coloque aqui o nome de uma criança, ou de duas crianças, 3 crianças. Não saia daqui sem colocar o nome de uma criança. Não saia daqui hoje sem colocar o nome de uma criança para a gente orar aqui. Você precisa colocar o nome de uma criança, 2 crianças, 3 crianças. Já dá o seu like também, dá o seu like. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, é muito importante que você se inscreva no meu canal. Eu quero ler com você hoje uma parábola de Jesus. Lucas capítulo 15, do verso 8 ao verso 10. Diz assim: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O capítulo 15 do Evangelho segundo Lucas é o capítulo dos perdidos e achados. Jesus conta 3 parábolas. Na primeira parábola, ele diz que o pastor tinha 100 ovelhas e uma ovelha se perdeu no caminho. A última parábola é do filho pródigo. O pai tinha 2 filhos e um filho foi embora de casa, se perdeu. E agora, nesta parábola que nós lemos, o texto diz que uma mulher, ela tinha 10 dracmas e perdeu uma. Sabe, é muito interessante o papel da mulher em casa. Eu comecei afirmando que as maiores perdas são aquelas que acontecem dentro da nossa própria casa. Essa mulher não perdeu a moeda no campo. Essa mulher não perdeu a moeda na cidade. Essa mulher perdeu a moeda dentro da própria casa. Ela tinha 10 moedas. Quem tinha 10 moedas, na verdade, tinha um valor ou valores. Cada moeda representava um valor, cada moeda representava um valor, cada moeda representava um valor. Então, significa dizer que, ao perder uma moeda, ela perdeu um valor. E perder um valor significa empobrecer. Então, na medida que eu perco valores, eu vou me empobrecendo. Aí Jesus diz assim, ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la?
O que nós aprendemos com esta parábola? Primeiro, não importa se você perdeu apenas um valor e tem ainda 9. Você não pode se conformar em perder valores. Nós não podemos abrir mão de valores. Nós não podemos aceitar como natural, normal, perder. Presta atenção. Um dos valores que nós precisamos preservar é o valor do respeito. Respeito é um valor. Um outro valor que a gente precisa levar muito a sério, gratidão. Gratidão é um valor. Um outro valor muito importante é a disciplina, também é um valor, tá? Excelência também é um valor. Dignidade, caráter, integridade, são valores. Se eu aceito com naturalidade perder valores, daqui a pouco a minha família ela está vulnerável, enfraquecida, empobrecida. Porque na verdade são os valores que sustentam a nossa vida familiar, o nosso relacionamento, a nossa comunhão, a nossa unidade. Nós não podemos aceitar com naturalidade a perda de valores. Por exemplo, se você perder o respeito, você perdeu algo imprescindível. E quantos casais, quantas famílias perderam o respeito? Já não há mais respeito, não é? Já não há mais respeito. A gratidão já não existe mais. A honra já não existe mais. A dignidade já não existe. São valores. A disciplina, não há mais disciplina. Limite também é um valor. Já não tem mais limites. Agora, é interessante que aqui é a mulher quem está em destaque. A mulher não esperou o marido para procurar, não esperou o pai para procurar para ela, não esperou um filho para procurar para ela, não esperou o sacerdote para procurar para ela. Ela tomou a iniciativa de buscar aquilo que se havia perdido dentro da própria casa. E tem aqui 3 verbos muito interessantes. O primeiro verbo, acender. O segundo verbo, varrer. E o terceiro verbo, procurar. Primeiro de tudo, ela acendeu a candeia. Ou seja, não dá para você encontrar o que foi perdido se não houver luz. Escute isso. Não é possível encontrar o que foi perdido se não houver luz. Luz tem a ver com a palavra. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Lâmpada tem a ver com a palavra. Lâmpada tem a ver com a presença de Jesus em casa. A presença de Jesus em casa. Foi Jesus quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Luz tem a ver com a verdade. Se mentira tem a ver com a escuridão, a luz tem a ver com a verdade. Ou seja, é necessário a gente abrir a palavra para que haja luz na casa. É necessário que a gente chame a presença de Jesus, que é a luz do mundo. É necessário que a gente abra a palavra para que a verdade como luz mostre para nós aonde é que está aquilo que nós perdemos. Sabe, olha, se a palavra de Deus não estiver ocupando o lugar de primazia, se a presença de Jesus não for uma realidade na casa, se a verdade não prevalece na família, esta casa está na escuridão e nunca vão encontrar aquilo que foi perdido. Então, o primeiro passo, acende a candeia. Acende a candeia. Agora, varre a casa. Isso, varrer a casa, gente, tem a ver com limpeza. Tem a ver com
mexer com aquilo que precisa ser mexido. Varrer a casa significa mexer no lixo, tirar o lixo, remover o lixo, colocar para fora, a fim de encontrar aquilo que se perdeu. Muitas vezes, para a gente encontrar o que foi perdido no casamento, para a gente encontrar o que foi perdido na família, para a gente encontrar o que foi perdido no lar, a gente precisa varrer a casa, limpar a casa, remover, jogar fora o lixo para encontrar aquilo que foi perdido. Então, primeiro, acender a candeia. Segundo, varrer a casa. E terceiro, procurar. Procurar diligentemente até encontrar. Isso nos fala de determinação. Determinação é determina ação. Determinação. Ou seja, aqueles que desistem com facilidade na busca, não encontram. Aqueles que desistem com facilidade jamais vai ter a alegria de encontrar o que foi perdido. Muitas vezes, para encontrar o que foi perdido, leva tempo. Às vezes, um dia, às vezes uma semana, às vezes 15 dias, às vezes um mês, às vezes 6 meses, às vezes um ano de oração, jejum, busca, sabe? Oração, jejum e busca. Muitas vezes, para encontrar o que foi perdido, a gente precisa ter paciência, persistência, determinação. Então, esta mulher não se conformou com a perda. E aqui mora o problema. Quantas pessoas vivem dizendo, não, é assim mesmo, é assim mesmo. Eu tinha 10, perdi uma, sobrou 9, só que amanhã perde mais uma, eu tenho 8 ainda, amanhã perde mais uma, eu tenho 7 ainda. E assim, as pessoas vão perdendo até se perderem. Não se conforme com a perda de valores, porque na medida em que você vai perdendo os valores, você vai se empobrecendo e se enfraquecendo até se perder. E tudo que o inimigo quer é que a gente se conforme. Não se conforma. Acende a candeia, varre a casa, busca com diligência até você encontrar. E a parábola diz, e tendo achado, reúne as amigas e vizinhas dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei o valor perdido, achei a dracma perdida. Por que você está pensando em desistir? Por que você está pensando em parar? Por que você está pensando em parar, desistir, voltar atrás? Não! Vence quem não desiste, encontra quem não desiste. Vai fazer uma festa aquele que não desistiu e procurou até encontrar. Eu não tenho dúvida, Deus parou você aí para ouvir esta palavra e eu tenho certeza que o Espírito Santo hoje quer renovar, fortalecer, reanimar, quer encher de graça, de força o pai, a mãe, a esposa, o marido. Talvez você está perdendo o casamento dentro do lar. Você está perdendo uma filha dentro do lar. Você está perdendo um filho dentro do lar. Nós vamos se juntar agora. E nós vamos orar ao Senhor para que Deus faça um grande milagre. E o que foi perdido vai ser achado. E o nome de Deus vai ser glorificado. Você crê? No final eu vou orar pelas crianças. E eu espero que você tenha colocado o nome ou de um sobrinho, ou de um neto, ou de um filho aqui. Nós queremos orar pelas nossas crianças no final. Mas eu quero orar agora por você, que está chateada, chateado, porque tem perdido muito dentro da própria casa. É dia de encontrar o que foi perdido, de renovação, de restauração. É dia
em que Deus quer trabalhar em áreas que só Ele pode trabalhar. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado por esse dia. Obrigado por esta reflexão. Obrigado pela mensagem desta parábola. Obrigado porque o Teu Espírito fala com cada um de nós de forma diferente. Porque ninguém nos conhece mais do que o Espírito Santo. O Senhor sabe aonde é que nós precisamos de um toque, de um mover. Manifesta-te, ó Espírito Santo. Quantas mulheres cansadas e desanimadas, quantos homens cansados e desanimados, quantos casais cansados, abatidos e desanimados. Ah, Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de ontem, Deus de hoje, Deus de sempre. Deus que faz além do que nós pedimos ou pensamos e mais do que nós pedimos ou pensamos. Onde houver uma mulher pensando em desistir de tudo, sopra agora o vento do avivamento, da renovação, da restauração. Onde houver um homem pensando em desistir de continuar lutando por aquilo que perdeu, Senhor, sopra o vento da renovação, do fortalecimento, do avivamento. Aonde houver um casal pensando em desistir de tudo, entra aí com provisão, com providência, age para fazer o milagre de forma surpreendente e extraordinária. Desfaz toda a obra do diabo, Senhor, e manifesta a Tua glória, o Teu poder, a Tua unção, a Tua graça. Eu oro por este homem, por esta mulher, por este casal, por esta família, por este lar, Senhor. E agora, Pai, eu quero orar pelas crianças do nosso Brasil. Eu quero orar pelas crianças, Senhor, que estão sofrendo em um lar disfuncional. Eu quero orar pelas crianças que estão sofrendo por causa de uma enfermidade. Eu quero orar pelas crianças dos orfanatos, Senhor. Pelas crianças que estão nas ruas da cidade, dormindo debaixo de uma marquise. Às vezes cheirando cola, Senhor. Eu quero orar por aquelas crianças que de repente em algum lugar está sofrendo algum tipo de abuso, Senhor. Espírito Santo de Deus, eu oro pelas crianças da nossa nação, pelas crianças do nosso país, aonde houver uma criança dentro de um lar onde os pais estão passando necessidade e estas crianças não têm o mínimo para se alimentar, Senhor. Ainda no almoço, quase que não havia comida. Ah, seja o Deus provedor. Crianças que estão em lugares frios, sem ter o suficiente para se agasalhar, estende as tuas mãos. Ah, Senhor, socorre as nossas crianças. Aonde houver uma criança, Senhor, sofrendo, estende as tuas mãos para socorrer, para abençoar, Senhor, para prover, para proteger, Senhor. Eu coloco cada criança da nossa nação. Eu coloco cada criança, Senhor, da nossa nação. Senhor, nós queremos ser a resposta para a necessidade de muitas crianças. Usa-nos como canal da Tua graça. Pai, eu peço que seja assim. No nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Sempre que a gente ora pelas crianças, o nosso coração fica mexido, não é? Eu lembro que eu fui em um orfanato lá na África, em Angola, e eu vi mais de 300 crianças precisando de uma família, e aquilo nos fez chorar e voltar com o coração apertado. Que o Senhor abençoe estas crianças e que Deus providencie uma família para cada uma delas. E se você ainda não adotou uma criança, ore ao Senhor a respeito disso, porque tem muitas crianças precisando de um lar, precisando de pai, de mãe, precisando de um lar. A melhor coisa que nós fizemos um dia foi adotar uma criança. Eu tenho um filho que é adotado, Pedro Henrique.
Foi a melhor coisa que nós fizemos. Se cada família fizesse isso, nós estaríamos contribuindo para diminuir o número de crianças órfãos, crianças abandonadas. Pensa nisso. Participe do Celebrando o Casamento. Se o seu casamento precisa de ajuda e você quer renovar seu casamento, fortalecer o seu casamento, se você quer fazer manutenção no seu casamento, entre em contato conosco e participe do evento Celebrando o Casamento. 11 99 754 0432. Deus abençoe você. Repete comigo: o céu não está em crise, Deus está no controle. Nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Um abraço, um grande beijo no coração para todos. Amanhã, não perca por nada a nossa reflexão.